Agora nós temos um momento importante aqui do nosso ENA 2019, porque nós vamos fazer o lançamento do manual ABA para adequação à LGPD, orientações e boas práticas de governança de dados para publicitário. A Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, traz novas diretrizes para empresas e órgãos públicos quanto ao tratamento de dados pessoais dos consumidores. Mais do que uma mudança legislativa, a LGPD se propõe a gerar uma grande mudança cultural na proteção de dados no Brasil, e os anunciantes terão até agosto agora de 2020, um ano e pouco para frente, para se adaptarem a ela. Nesse período de adequação, há oportunidades para estreitar o relacionamento com os nossos clientes, tornar os serviços mais competitivos e, com a criatividade, impulsionar o processo de transformação digital nas organizações. Para oficializarmos o lançamento dessa primorosa entrega, queria mostrar aqui para vocês. Dessa primorosa entrega, realmente estamos muito orgulhosos. Essa entrega foi liderada pelo Comitê Jurídico da ABA e teve a participação dos comitês também Consumer Experience e de Mídia. Então, eu gostaria de chamar o palco para contar um pouco dessa história para vocês. Marcel Leonardi, que é o consultor da Pinheiro Neto Advogados, que, de uma maneira pro bono, nos ajudou na construção do conteúdo. Queria convidar também João Luiz Faria Neto, presidente do CONAR, que não gosta que eu o chame de doutor. Então, viu, João Luiz? Então, por isso que eu estou chamando de João Luiz. Mas eu gosto de chamar de doutor João Luiz, o presidente do CONAR. Queria convidar também a Betânia Gattai, Latam Consumer Engage Centers Manager da Unilever e presidente do Comitê de Consumer Experience da ABA. Gostaria de convidar o Marco Frade, Head of Digital, Mídia e PR da LG e presidente do Comitê de Mídia da ABA. E também, para fazer a moderação desta conversa, eu gostaria de chamar a doutora Vanessa Vilar, General Counsel Marketing Latam Corporate and Transaction Brasil, da Unilever, presidente do Comitê Jurídico e também a líder né, desse projeto lá dentro da ABA. Então, com vocês agora. Primeiramente, bom dia a todos. É um grande prazer e uma honra estar aqui dividindo esse painel com especialistas nesse assunto. E, para a gente começar, eu gostaria de convidar o Marcel Leonardi, da Pinheiro Neto, que nos auxiliou na elaboração desse guia, para contar um pouco das implicações, o que essa lei, essa nova lei, significa no panorama das atividades de marketing, os impactos, um pouco do resumo de tanta discussão legislativa de tantos anos em 10 minutos, se for possível. Marcel, por favor. Vamos lá. Gente, bom dia a todos. Prazer, uma honra estar aqui. Agradeço a ABA pelo convite, agradeço pela parceria para a gente elaborar aí o guia. A ideia era trazer a Lei Geral de Proteção de Dados da maneira mais desmistificada possível, né? Se tem uma coisa que a gente tem visto no mundo jurídico é um excesso aí de linguagem rebuscada, excesso aí de conceituações, às vezes pouca aplicabilidade prática. Então, a ideia aqui foi justamente tentar sintetizar a essência da Lei Geral de Proteção de Dados dessa maneira no guia, voltado, obviamente, para o mercado de publicidade. Eu sou um pouco suspeito para falar desse mercado. Eu estou no Pinheiro Neto faz menos aí de um ano, me juntei a eles agora em setembro. Passei os últimos 8 anos de carreira dentro da Google, né? Eu era diretor institucional lá. Então, eu ia para Brasília toda semana, debatia aí a minuta dos projetos de lei, desde a primeira versão, né? Acho que a primeira dica que eu dou é que, para quem achou a lei um pouco restritiva, um pouco forte, assim, vocês não fazem ideia de como a minuta original era, né? Quer dizer, tem muita coisa aí que evoluiu desde então. E aí, se eu fosse sintetizar o que muda de verdade, por que essa lei é um chacoalhão tão grande aí para todos os setores econômicos, né? A lei tem até esse nome, Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela se aplica de maneira indistinta a todo tipo de atividade, qualquer setor. Por que ela tem essa aplicação tão ampla? Justamente porque o conceito de dado pessoal e o conceito de tratamento, que é o que a lei regula, são bastante amplos, né? O que você tem?
Dado pessoal é tanto aquela informação que claramente identifica alguém, RG, CPF, nome completo, endereço, etc., etc., quanto os dados que potencialmente podem identificar alguém. Aí a gente está falando de hábitos de consumo, preferências, perfil comportamental, uma série de outras informações que são utilizadas, principalmente na publicidade online, mas também offline, em vários tipos aí de iniciativas, né? A lei também define tratamento da maneira bastante ampla, toda atividade que você pode fazer com dados pessoais. Maneira mais fácil de lembrar isso, da coleta ao descarte da informação, tudo isso é tratamento, incluindo o mero armazenamento. Então, quando você tem conceitos tão amplos, dado pessoal é quase todo tipo de informação relacionada a uma pessoa física. Tratamento é tudo que você possa fazer com esses dados, vocês conseguem perceber o porquê que a lei tem esse impacto tão grande, não só no setor de publicidade, mas em qualquer outro, nas relações de trabalho, em qualquer outro tipo aí de cenário em que dados pessoais sejam tratados. Saúde, varejo, aviação, todo tipo de negócio, então, é impactado. E qual que é a grande mudança, quais são as grandes interrogações, né? A lei ela passa a exigir que todo tipo de atividade de tratamento seja enquadrado, que no jargão aí da proteção de dados, a gente chama de base legal de tratamento. O que quer dizer isso? Se você vai usar os dados com base no consentimento dessa pessoa, se vai ser com base na execução de um contrato, então você precisa entregar um produto, ou você precisa prestar um serviço, e para isso você precisa tratar dados pessoais, né? Ninguém, obviamente, se hospeda em algum hotel, nem é transportado por um avião, sem fornecer os dados pessoais para saber quem você é, quem você deixa de ser, etc., etc. Então, tem uma série de bases legais que podem ser utilizadas, nenhuma delas prepondera sobre a outra, e esse acho que é um primeiro mito que vale a pena repetir aqui para essa plateia, que está no guia, está bem, né, explicado, que é que você pode tratar os dados sem precisar necessariamente de consentimento desse titular, né? O consentimento não é a única base legal, pelo contrário, né? Usa-se muito mais uma base legal chamada legítimo interesse, que é a ideia por meio da qual, quando uma empresa precisa usar informações e tem uma maneira de justificar esse uso sem violar o direito de ninguém, então esse tipo de cenário às vezes autoriza esse tipo de informação, mas aí o que vocês vão notar é uma prática muito importante que passa a ser um respeito cada vez maior à lógica de opt-out, né? Ou seja, aquilo que o consumidor não quer mais receber, eventualmente precisa ser respeitado, ainda que você não precisasse de um opt-in, de um consentimento anterior, para entrar em contato, para fazer uma oferta, para fazer algo nesse sentido. Então, a ideia do manual foi tentar desmistificar um pouco do que precisa ser feito, e não só isso, né? Acho que muitos das palestras, muitos dos eventos que a gente tem visto, tem sido na linha de querer só explicar a lei sem trazer um pouco do lado prático do tipo, o que de fato eu preciso fazer, né? Uma coisa é saber, a lei diz isso, a lei diz aquilo, então preciso enquadrar em bases legais, eu preciso usar um contrato, eu preciso fazer isso, mas o que de fato eu faço? A gente nota um pouco essa preocupação, essa ansiedade no mercado para dizer, bom, a lei está aí, mas o que eu devo fazer? E a parte final do guia traz justamente algumas orientações nesse sentido, ou seja, você precisa fazer como empresa um mapeamento das informações pessoais que a empresa coleta, usa, onde isso é armazenado, quais são as finalidades desse tratamento, depois qual que é o enquadramento, quais são as bases legais possíveis, que ajustes contratuais vocês precisariam fazer para se manter aí no mercado, para poder, não só dentro da sua própria atividade, mas o que você vai exigir dos seus parceiros, né? Então, é fácil de pensar num cenário em que você tenha, por exemplo, uma empresa que está totalmente ok em relação à lei de proteção de dados, mas ela lida com uma série de parceiros. De repente, ela vai ter que fazer escolhas, né? Desses 3, 4 parceiros principais, 2 já estão em conformidade, 2 ainda não estão. E a gente sabe como o mundo dos negócios opera, né? É muito mais prático passar a trabalhar só com quem está em conformidade versus você aguardar o seu parceiro realmente estar em conformidade para você não trazer um problema para dentro de casa. Então, a ideia do guia foi trazer um pouco dessas orientações mais gerais e tentar desmistificar bastante como que a aplicação prática da lei vai acontecer. E acho que a ideia por trás dele foi justamente conversar com a aba, né, conversar com os comitês, pegar o input aí de vocês todos e entender o que de fato pega para vocês, né, e não apresentar um texto genérico aplicável a qualquer indústria, qualquer setor, mas sim ouvir os anseios desse mercado e tentar desmistificar ao máximo. Claro que eu não quero que ninguém espere aqui que o guia vai servir automaticamente para resolver todos os seus problemas, né? Não é algo humanamente possível de prever todas as situações no caso a caso, mas já serve aí de um parâmetro bastante interessante. Por onde começar,
com o que de fato se preocupar, o que de fato permanece igual. E acho que algumas mensagens são importantes aqui. Acho que a primeira coisa que eu queria tranquilizar todos é: meu mercado vai mudar radicalmente, eu vou ter que parar de fazer publicidade, a maneira como eu faço as coisas vai ter que mudar de uma maneira radical, eu vou ter que parar de fazer o que eu faço? A resposta, felizmente, é não. Você não vai precisar parar de fazer o que você faz. Mas a lei exige uma lógica muito clara de transparência e responsabilidade. Não responsabilidade no sentido liability, de indenizar alguém, mas no sentido de accountability, de ser responsável pelo que faz. Então, a lei exige, por exemplo, que sejam documentadas uma série de práticas que, francamente, hoje não são, né? A gente sabe que hoje, às vezes, você fica naquela dúvida, né? Pergunta para o parceiro, mas esses leads vieram da onde? Essa base você montou como, né? E fica aquele silêncio, aquela coisa meio constrangedora na sala, né? A lei, teoricamente, ela exige que isso seja demonstrável, isso seja documentado, e se passe a utilizar, então, dados e se faça publicidade da mesma maneira como vem sendo feito hoje, mas com esses mecanismos de accountability, com uma lógica de demonstração. Que raciocínio jurídico foi utilizado para permitir o uso dessas informações? Quando eu faço um tratamento que é considerado de alto risco, ou até com potencial discriminatório, onde eu encontro o meio termo? Fazendo a documentação, levando isso para uma eventual verificação pelo regulador. E vocês devem ter visto, em termos de desdobramentos mais recentes, que essa era a grande ansiedade do mercado, mas e aí? A lei está aí, está aqui o manual, eu já sei o que eu tenho que fazer, mas quem vai me regular? Quem vai olhar para mim? Quem é que vai bater na minha porta e falar: fiz certo, fiz errado? É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a famosa ANPD. Foi criada por medida provisória no final do ano passado, medida provisória essa que perigou bastante nem ser votada aí nas últimas semanas, finalmente foi aprovada na Câmara e no Senado dentro do prazo, está na mesa lá da Presidência da República aguardando agora a sanção, mas agora o prazo é deles, então está sob controle. E qual que é a estrutura dessa autoridade? É uma agência reguladora? Não, não é. Ela é muito mais parecida com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, com o CAD, porque a estrutura é enxuta. Nós estamos falando de 5 pessoas que vão dirigir esse órgão e que vão ser assessoradas por um conselho não remunerado de 23 pessoas. Esse conselho é composto por gente de governo, sociedade civil, empresas, setor produtivo, setor trabalhista, tem uma série lá de... uma ideia meio multi-stakeholder mesmo, para ouvir vários setores e vários segmentos, vamos colocar assim. Só que qual que é o ponto? Quem realmente decide são essas 5 pessoas. E há agora uma grande ansiedade do mercado para saber, bom, quem serão essas 5 pessoas, né? Vai vir gente do mercado, vai vir gente acadêmica, vai vir gente do governo, vai ser um misto de tudo isso. E acho que aqui serve o alerta principal. O guia, gente, é só o começo. Proteção de dados não é uma coisa que o Brasil importou da Europa para parecer modinha, para uma coisa que depois passa e a lei não pega. Essa é a nova maneira de se trabalhar e de se fazer negócios. O guia é só o começo. Vai ser absolutamente essencial que, uma vez que essa autoridade esteja constituída, a aba continue esse diálogo, leve para essa autoridade constituída quais são os pleitos, como o setor funciona, porque nenhum regulador, por mais brilhante, por melhor que peguem as pessoas incríveis para colocar ali, conhece necessariamente de todos os mercados. Se o setor financeiro emplacar alguém na diretoria, essa pessoa não entende de varejo nem de publicidade, e assim sucessivamente. Então, a ideia de apresentar o guia é essa, né? Um começo para todos tomarem conhecimento do que fazer, e foi um prazer aí, representando o Pinheiro Neto, em trabalhar com aí a aba e apresentar um pouquinho do que a gente pode fazer e o que tem sido feito aí em proteção de dados de uma maneira geral. Em 10 minutos era isso, Vanessa. Obrigado. Obrigada, Marcel. Agora eu vou passar a palavra ao Dr. João Luiz, do CONAR, para a gente também ouvir um pouco da sua perspectiva e da perspectiva do CONAR em relação à proteção de dados no Brasil. Foi uma síntese brilhante, né? O que me cabe dizer é que eu fico muito feliz que essa lei tenha incluído os dados como direito pessoal. O professor Tércio Ferraz diz que os dados são o eu. Então, está incluído no capítulo do direito da personalidade do Código Civil. Inegavelmente está ali. Então, se passou a ter mais alguma coisa de se preocupar quanto à utilização das coisas de terceiro. E sabendo-se que os dados fazem parte da persona daquele consumidor
daquela pessoa que forneceu para algum fim ou para algum princípio. O que nós temos que pensar em termos de proteção? Temos que pensar que um órgão regulador ele vai estabelecer formas de estabelecer controles sobre aqueles dados recordados. O Brasil é um país doido. Por exemplo, o maior coletador de dados no Brasil é o governo, através do governo federal, das prefeituras e dos estados. A gente não sabe como será a proteção a esses dados que foram recolhidos e como é que eles vão transitar, como é que eles vão ser utilizados por terceiro, que é uma preocupação que se tem também, já que a responsabilidade vai ficar em cima da pessoa jurídica, que é o anunciante, aquele que tem necessidade de usar em marketing esses dados que estão circulando em todas as formas, em todas as maneiras. Eu entendo que se tem hoje um momento muito sério que a gente está começando a viver a era dos dados. Quer dizer, se teve a era da palavra, a era da escrita, a era da imagem, e agora nós estamos começando a era dos dados. E nessa era dos dados, quem vai preocupar mais não são as pessoas, são as quase pessoas, são aquelas que vão nascer dos algoritmos, quer dizer, elas que vão nascer de toda essa tecnologia que a cada dia está mais sofisticada e mais presente na vida de todos nós. Então, essa é a preocupação que se tem que se ter, não ter medo dela, porque os dados pertencem à pessoa e as pessoas pertencem à comunidade. O que a gente tem que fazer é um tratamento correto, digno, respeitoso, para que se possa ter também uma publicidade, um marketing digno e uma publicidade que é a voz do marketing absolutamente correta, ética e respeitosa. Muito obrigada, doutor Luiz. Realmente é uma excelente reflexão a gente pensar nos dados realmente como personalíssimos, né? Como efetivamente são. Aproveitando, então, esse gancho, eu gostaria de ouvir um pouco da Betânia, que tem essa experiência do contato direto com o consumidor, né? Por mais que a gente saiba que a lei geral, como o Marcel colocou, ela vai atingir todas as relações, não apenas as de consumo, como aqui a gente está num fórum falando com anunciantes e publicitários, eu gostaria de te ouvir um pouco, Betânia, em relação a como preparar esse novo contato com esse novo consumidor, cada vez mais empoderado e agora trazendo no nível da consciência a responsabilidade também no envio de seus dados para terceiros. Obrigada. Eu agradeço a participação aqui. Enquanto o doutor Luiz falava, eu ficava pensando, tenho dados, logo existo, né? Que é o novo paradigma. E pensando na questão de que o brasileiro, vou falar da minha perspectiva, sou responsável por uma área de relacionamento com o consumidor, na indústria de produtos de beleza, de alimentos. Então, é natural que eu escute histórias com muitos detalhes e com dados pessoais. E, muitas vezes, eu necessito algumas informações realmente mais detalhadas e sensíveis, né, usando o termo correto, para fazer o meu trabalho. Então, a gente vê dois cenários. A gente vê o brasileiro, minha experiência é que ele adora contar, uma parte, né, do brasileiro adora contar, e a gente, num afã de isso pode ser útil para o business, tudo que ele falar eu vou registrar. E, nesse momento, a gente começa a pensar, mas para que eu vou usar essa informação? Será que vale a pena eu ter uma foto dele com o filho comprando um sorvete, que bom? Ele me mandou a foto espontaneamente. É uma história linda, me conta a sua experiência com o produto, ilustra com uma foto. Eu devo ou não devo guardar essa foto? O que eu faço com essa informação daqui para frente? Então, traz para a gente uma perspectiva de pensar como a gente solicita essa informação e como a gente recusa a informação. Pensando nesse público que quer compartilhar. Porque, para eles, eu vou ter que dizer, eu agradeço muito, eu estou te devolvendo a tua foto, mas aí eu tenho que ter uma preocupação, como é que eu devolvo essa foto, né? E, por outro lado, também existe um público já muito mais preocupado com essa questão, que tem claramente esse objetivo de não ser impactado por mídia nenhuma, que já entra em contato com as marcas dizendo, eu quero resolver o meu problema, com o mínimo de esforço possível, e qualquer informação que eu peça, ele, para que você quer isso? Né? Eu tive um desafio recente de uma pessoa falando, eu não vou te passar nenhum dado. Eu fiquei pensando, vou acionar o meu legítimo direito de informação, eu não vou te passar nenhuma informação, eu já te falei qual é a questão, eu quero que você esteja nesse endereço,
que é o endereço onde o produto vai estar, e não preciso passar meu nome, meu sobrenome, meu CPF, nada disso. Então, acho que a gente tem, primeiro, essa preocupação de como conversar com as pessoas, e depois como é que eu vou estruturar a tecnologia a meu serviço para garantir que o dado que eu tiver que coletar e for autorizado a estar coletado ali esteja seguro. Continuamente, né? Porque uma coisa muito difícil nas empresas grandes é o continuamente. Você faz uma vez e depois aquela pessoa que fez caiu fora, e como é que você continua alimentando o processo de segurança da informação? Então, são alguns pontos que eu acho que são relevantes trazer para todo mundo pensar junto. Obrigada. Obrigada, Betânia. Eu acho que você deu um belíssimo gancho agora para o Marco, né? Você tocou no tema de tecnologia, né? Quando a gente pensa em mídia, cada vez mais se faz uso da tecnologia para a gente chegar naquele nosso público-alvo. Então, Marco, queria que você pudesse compartilhar um pouco também da sua visão em relação a essa nova era, considerando o tratamento e a proteção dos dados. Bom dia, obrigado pelo convite. Participar deste projeto do Manual Obra para Adequação LGPD, extremamente importante do ponto de vista do cenário que nós temos de mídia. Eu tenho um adesivo no meu laptop que diz o seguinte: I believe in God, for all the rest, bring me data. E é verdade. Assim, na realidade, nós estamos já vivendo a era dos dados, né? E os dados, eles são muito fáceis de ser captados. O que nós precisamos nos proteger e nos adequarmos à legislação é como proteger esses dados. O Neymar postou recentemente aí, a foto da garota com quem ele esteve e tomando cuidado de proteger o rosto da menina. 5 horas depois, o rosto da menina já estava rolando na internet, né? Então, assim, os dados são muito fáceis de serem conquistados. A gente tem dados circulantes na rede digital que auxiliam os nossos negócios e podem auxiliar os nossos negócios. O grande diferencial que a gente tem aqui deste manual, e que eu acho que vai ser extremamente importante, principalmente quando a gente pensa na perspectiva de mídia, que é um grande investimento dos anunciantes, e estou falando em nome da ABA e do Comitê de Mídia aqui, é poder fazer esse manual chegar à ponta. Porque a ponta ainda desconhece exatamente do que nós temos de nos adaptar, como nós temos de nos adaptar. É muito fácil para a ponta contratar uma empresa que distribui dados, que vende dados, e são dados que não estão concernentes com a legislação. Nós temos várias empresas que fornecem dados, que vendem dados, seja através de uma camada de um first party data ou um second party data, que são comprados hoje pelos anunciantes para poder melhorar a sua relação e atingir um determinado público que nem sempre vai estar em acordo, em compliance com o que diz a lei. Lá na LG, nós temos, desde o ano passado, um comitê permanente de pessoas envolvendo jurídico, envolvendo consumer experience, envolvendo mídia, para poder discutir a adequação LGPD. Por quê? Porque todo mundo fala que é em 2020, mas 2020 está aí, gente. Assim, todas as empresas vão ter de adequar o seu banco de dados, vão ter de adequar a sua relação de como comprar dados e de como compartilhar dados para fazer os seus negócios. Fundamental do manual, eu acho que é muito importante que vocês que estão aqui peguem este manual e distribuam para a ponta, distribuam para as agências, para o assistente na agência, para o supervisor de conta na agência, para as pessoas que são dos departamentos de mídia das suas empresas, para que eles leiam efetivamente e não se encontrem em situação de apuros, porque essa situação de apuros leva a dois aspectos extremamente negativos. O primeiro é a multa em si, que a gente não sabe como vai ser, depende da autoridade legal ainda. E o segundo é a reputação da marca.
A reputação da marca, para poder recuperar isso, é extremamente complicado e o investimento vai ser muito maior do que aquele dado que foi comprado, compartilhado em desacordo com o que a gente tem na LGPD. Obrigada, Marco. Obrigada, Marco. Acho que você tocou num ponto fundamental e agora a gente vai abrir aqui um pouco de um bate-papo para fazer um pouco essas considerações finais, né? Você tocou no ponto fundamental. É claro que a lei estabelece a multa e mesmo que a autoridade foi criada, né, tem aí alguma dúvida quanto à composição da autoridade, mas a autoridade está aí, a multa está estabelecida pela lei, mas às vezes muito pior do que a sanção financeira monetária é o dano à reputação, né? A gente vive numa era de total transparência, que os consumidores exigem das marcas um comportamento responsável. Então, eu acredito que a leitura e a compreensão do guia elas auxiliem toda a cadeia nesse sentido, né? Aproveitando esse tempinho, eu não poderia deixar, considerando a plateia, de fazer uma pergunta para o Marcel. Marcel, e o profiling, como fica? Vai seguir existindo. Então, vamos primeiro tranquilizar todo mundo, né? Posso continuar fazendo profile? Pode. Como? Com as cautelas que a lei exige, né? Quer dizer, a lei fala que todo tipo de dado atrelado a um perfil é dado pessoal. Então, é aquela coisa, as pessoas às vezes pensam o seguinte, poxa, mas eu não sei quem alguém é. Né? Eu não sei ainda, eu sei as preferências desse usuário XPTO. Só que no momento que você consegue cruzar essa informação e potencialmente identificar quem XPTO é, todo aquele amálgama de informações passa a ser considerado dado pessoal. Então, aquela lógica da publicidade ser muito mais probabilística do que determinística, né? Ou seja, eu sei, provavelmente, se a pessoa gosta de A, B e C, não gosta de D, E e F, isso é verdadeiro, mas o conjunto dessas preferências, desse profile, passa a ser visto como dado pessoal, a partir do momento em que essa informação é cruzável com alguma informação que permita a identificação desse sujeito. E a ideia do guia aqui, gente, foi a gente usar uma linguagem direta e objetiva, ainda que escrito por advogados, né? Quer dizer, houve um trabalho bastante intenso aqui no comitê para a gente deixar o texto mais direto possível. Acabei de ouvir um feedback aqui no intervalo antes de começar. Olha, eu que sou leiga entendi tudo, então o pessoal vai adorar. Então, acho que esse é o melhor feedback que a gente pode ouvir. Né? Claro, e porque não foi escrito apenas por advogados, né? Eu acho que essa é que é a beleza do material. Já estou vendo a Sandra aqui. Obrigada. Nós temos que fazer uma foto aqui para frente da mesa, por favor. Já está disponível a versão digital agora do nosso guia. Sandra, aba.com.br. eu só queria dizer uma coisinha. Pois não, doutor. Essa lei é para proteger pessoas naturais. Exato. Mas existe a legislação civil, tem uma outra pessoa que é irmã siamesa da pessoa natural, que é a pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica precisa ser protegida nos termos do que está sendo indicado nesse documento. É função do homem de marketing de publicidade proteger essa pessoa jurídica que é o empreendedor. Porque, parafraseando o que você disse, o neurocientista mudaram um pouquinho a frase. Ele diz o seguinte, eu existo, logo penso. Eu acho que a pessoa jurídica tem que, ela existindo, ela tem que pensar. E pensar é ter cautela quanto ao uso de dado. Só isso que eu queria dizer. Obrigada. www.aba.com.br acaba de entrar no nosso site, nas nossas redes sociais, todo o conteúdo deste manual. Muito obrigada por essa equipe aqui, muito obrigada. Foram alguns meses de trabalho para chegar aqui, a gente realmente está bem orgulhoso. Agora nós vamos caminhar para o quarto painel. E o último, bastante interessante. A caminho do nosso painel, quando o propósito, cultura e experiência levam ao reconhecimento, nós trouxemos aqui para o palco hoje para compartilhar com vocês 4 marcas, 4 empresas que estão na lista das 50 empresas com melhor reputação no Brasil, de acordo com o estudo Dom Strategy Partners. Isso é uma honra, né? No momento em que se fala tanto de reputação, de ética, quer dizer, você está numa lista dessa. A ABA tem orgulho de ter essas empresas e as outras também como seus associados. Então, nós vamos chamar aqui para compor esse painel, por favor, o William Malfatti, que é o diretor de comunicação, relações institucionais e relacionamento com o cliente do grupo Fleury e conselheiro da ABA. Gostaria de convidar também Heloísa Helena Althoff, head de comunicação de O Boticário, o Sérgio Pompilho, que é o vice-presidente de assuntos governamentais para a América Latina da Johnson & Johnson e co-presidente do Conselho Superior da ABA,
o Márcio Parisotto, diretor departamental de marketing e CRM do Bradesco e conselheiro da ABA. E, para moderar este painel, a nossa diretora da ABA e diretora de inteligência de marketing da Natura, Suzana Pamplona. O palco aí é com vocês. Obrigada. Obrigada, Sandra. Prazer estar aqui mais uma vez. Olá, gente, bom dia. Me chamo Suzana Pamplona, diretora de inteligência de marketing, mídia e comunicação, portfólio pipeline da Natura. E vou tentar aqui contribuir para a nossa discussão e inspirar vocês. Então, um prazer estar aqui. William, Heloísa, Sérgio e Márcio. E a nossa discussão vai ser sobre a reputação e o propósito das empresas que nós trabalhamos e que estão nessa lista entre as 50 empresas do Brasil, e elas fazem parte dessa lista por o mesmo motivo. Elas têm, segundo essa pesquisa, tanto credibilidade quanto imagem de empresas que têm uma reputação muito forte. Então, eu queria saber de vocês, uma única pergunta para todo mundo falar um pouquinho, 1 minuto cada um. O que as nossas empresas, e se vocês puderem dar exemplo das empresas e das marcas com que vocês trabalham, o que elas fazem e têm feito que fizeram elas estarem nessa lista? Bom, então eu vou dar início aqui. Acho que não vou rodar aí a apresentação, mas vou abordar um pouco o conteúdo aqui do painel. Nós, particularmente, nós atuamos num segmento muito relevante na vida das pessoas, que é a saúde. Então, toda vez que a gente se vê diante dessa atribuição, e nós somos já uma instituição de 93 anos de longevidade, nós procuramos conectar todas as nossas pessoas, desde o momento da seleção delas para trabalhar conosco, a vinculação ao propósito. Nós temos um propósito de ser um provedor de saúde, mais do que a saúde, que é entregar ali a solução diagnóstica para cada caso, ajudando o médico na sua conduta clínica, para que ela seja mais precisa possível, dada sempre a questão da importância da saúde na vida das pessoas. Mas não só isso, a gente vai além, a gente entende que a gente é um provedor também de bem-estar. Então, a gente tem isso desde o início da nossa história, e essa questão do bem-estar a gente entende como um extremo diferencial para que as pessoas se conectem a nós. E, obviamente, que a questão do propósito, ele embasa muito a forma como a gente leva a nossa reputação. Nós trabalhamos num segmento extremamente relevante e que depende muito de credibilidade. Ninguém entrega a sua saúde a quem não confia. E, sabendo dessa responsabilidade, o critério número 1 é trabalhar com excelência. A gente não pode se dar ao luxo de não ser preciso na informação médica que a gente trabalha. E, a partir daí, a gente faz, aí, tendo uma operação extremamente crítica, a gente atende hoje mais de 30 mil pessoas por dia, nós somos 12 mil colaboradores, dos quais 2 mil médicos, somos aí fruto de... Hoje o grupo tem 31 empresas que foram adquiridas e é um caldo de cultura muito grande, e a gente sempre procura agregar nessas empresas que se incorporam a gente essa responsabilidade que a gente tem nas mãos. A gente se aproxima de empresas que já tenham isso na sua essência e a gente traz para compor com a gente o nosso núcleo de história essa questão, essa preocupação com a atividade, com a questão reputacional, porque sem reputação a gente não tem dia seguinte. Então, inicialmente, eu gostaria de contribuir com esse olhar aqui. Suzana, obrigado. Posso responder? Bom dia a todos. Falando um pouco do Boticário,
O propósito do Grupo Boticário sempre foi ligado a transformar vidas através da beleza. Então, é isso que a gente faz há 42 anos, desde que começou lá com uma pequena farmácia de manipulação em Curitiba. E hoje, obviamente, é um grupo de beleza com outras marcas, né? Eu represento aqui a marca O Boticário, mas, obviamente, tem outras dentro do grupo. E o que a gente pode falar é que a gente acredita muito na questão da beleza e a gente acredita que onde tem amor tem beleza, e tudo que a gente faz, a gente procura reverberar isso, né? Olhando um pouco da nossa história, a gente percebe que essa construção culminou. A gente pode falar de amor, porque a gente vem, por exemplo, embora isso não seja tão sabido pelas pessoas, mas desde 91 a gente tem um instituto com 2 áreas ambientais grandes no Paraná e que apoia outros tantos projetos. A gente investe muito em projetos ambientais, a gente cuida muito de tudo que a gente faz, de escolher os fornecedores, de como que a gente trabalha essa cadeia, de ter produtos que sejam sustentáveis e que a gente procure entender o impacto que isso possa ter. A gente tem, por exemplo, o Bote Recicla, a gente recolhe todas as embalagens que os consumidores queiram deixar. Então, a gente tem mais de 3.000 pontos, 3.700 pontos de coleta para a gente fazer logística reversa, que é uma coisa que existe essa preocupação também de a gente olhar para frente. E tudo isso a gente acredita que é esse propósito de amor e de beleza, né? E a gente procura também passar isso em tudo que a gente faz, seja na nossa comunicação de marca que está na televisão, quando a gente emociona no Natal, ou quando a gente emociona nas datas, seja quando a gente escolhe que vai tratar um produto, né, com um segredinho especial, com alguma coisa que seja diferente para o nosso consumidor, ou a forma como a gente procura tratar os consumidores na nossa experiência de loja ou de e-commerce. Então, tudo que a gente faz, a gente procura trazer isso, e aí eu acho que tem esse reconhecimento dessa premiação do Dom, obviamente, mas também outras, né? Recentemente, a Cantar também nos colocou como uma das marcas mais amadas do Brasil. Então, tudo isso significa que a gente realmente coloca esse amor em tudo que a gente faz, e isso é o nosso propósito. É interessante, né? Porque esse painel ele trata do reconhecimento por conta do propósito e da cultura, né? E hoje propósito é algo que se busca constantemente, não só no mundo empresarial, mas até individualmente, né? Todo mundo hoje busca o seu propósito e tenta com isso dar um sentido e uma motivação para que a gente continue seguindo e continuando, né? Nem sempre é tão fácil, né? Porque quando você tem que realmente fazer uma busca interna e realmente encontrar e se posicionar naquilo que faz sentido para você ou para o seu negócio. Mas quando isso acontece, e acontece de uma maneira natural e consistente, o resultado é esse que aparece. Eu acho que eu sou parte da Johnson & Johnson. A Johnson & Johnson é hoje a maior e mais diversificada empresa de saúde e bem-estar do mundo. É uma empresa de propósito, né? A Johnson, ela, através do seu fundador, ela escreveu o nosso conjunto de valores, que é chamado de nosso credo, em 1943. E esse documento ele teve pouquíssimas modificações. Até em 2018 houve uma atualização, mas muito mais no sentido de adequação de algumas palavras, mais do que qualquer mudança de conteúdo. E esse credo e esse conjunto de propósitos, ele sem dúvida nenhuma é o que pauta essa organização. E uma história interessante relacionada a isso é que quando o fundador ele decidiu escrever esse conjunto de propósitos lá em 1943, em que esse contexto era absolutamente inexistente, ele fez isso antes da abertura, antes do IPO da empresa nos Estados Unidos, o que foi considerado por muitos críticos de Wall Street como um extremo risco, porque o documento ele inicia pelos pacientes, passa pelos consumidores, pela comunidade, e ele termina, né, propositadamente, no último parágrafo, falando do shareholder, que viria, onde o resultado financeiro ele viria em decorrência da realização dos objetivos e dos compromissos relacionados aos outros stakeholders. Então, é um conceito bem interessante, bem inovador que foi feito e que realmente pauta a organização até lá. Como que isso acontece, né?
A empresa ela tem diversas atividades para fazer isso acontecer, e essa discussão ela permear as nossas decisões do dia a dia, independentemente da área, independentemente da função. Essas atividades, elas por vezes colocam pessoas de diferentes partes do mundo, onde você, por exemplo, a questão de corrupção, ela pode ter um viés completamente diferente em alguns países do Middle East, ou mesmo da América Latina, se comparado com países do primeiro mundo, ou mesmo nos Estados Unidos. E é extremamente interessante que, mesmo com esse viés cultural, o princípio do que é correto, o princípio do que são os valores e como que esses valores devem pautar a atividade da corporação naquele ambiente, ela sempre prevalece. Então, é algo que a gente encontra. Evidentemente que, por ser uma empresa muito grande, por ter uma abrangência global do jeito que a gente tem, nós estamos sujeitos a uma série de coisas, né? E a uma série de fatos, por vezes, contrários. E por isso que, cada vez mais, hoje, pela velocidade, pela era da informação, por tudo que a gente discutiu ao longo do dia de hoje, é fundamental que você tenha esse primeiro propósito e depois cuide dessa reputação de uma maneira bastante consistente, porque sem ela, quando vier um vento de frente, ou quando vier uma situação mais complicada em que você tenha que realmente tratar e cuidar dessa reputação, é fundamental que você tenha essa consistência e essa verdade, porque sem essa verdade, realmente, você não consegue se manter. Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Super prazer estar aqui com vocês, aí, com os colegas aqui, especialmente para falar desse tema que é tão caro para a gente, assim, tão oportuno e tão contemporâneo, que é o propósito, né? O Sérgio falava aqui de uma coincidência que me bateu aqui. A data de fundação da nossa organização, conhecidíssima e queridíssima, que é o Bradesco, é 1943, lá na longínqua Marília, lá, criada por seu Amador Aguiar, com um propósito, minha gente, que era sabido desde o início, que era um propósito muito claro, escrito em todos os lugares e que vem permeando toda a nossa história, mas absolutamente toda a nossa história, e mais do que isso, todas as nossas ações, a forma de atuar do Bradesco, a forma que os funcionários trabalham. Eu vejo aqui a questão da cultura corporativa nesse painel. Ela é lastreada intrinsecamente no nosso propósito, que é apenas incluir pessoas, incluir socialmente as pessoas através das finanças, dos serviços bancários e, muito especialmente, também através da educação com o nosso projeto de Fundação Bradesco. Então, para a gente fica muito feliz de ver essa temática, até em termos acadêmicos, começar a surgir de uma forma muito mais presente, até muito mais estruturadas, e mensuradas até, né, refletindo na reputação das empresas, mas o que é mais importante é que isso efetivamente faz parte da nossa história e da nossa forma de atuar. A gente sempre gosta de dar um exemplo, que ele é muito cotidiano, mas ele traz muito, acho que, do que é a crença e a confiança que a organização Bradesco tem nesse país, e em especial nos brasileiros. O ato de dar crédito, minha gente. Dar crédito. Você imagina sendo uma agência, ou falar com o gerente, ou abrir o seu aplicativo e pedir um crédito imobiliário de R$500 mil para um banco. Você imagina que generosidade, no bom sentido, absolutamente o bom sentido de cessão de crédito, quanto que tem de cessão de crença, de confiança no brasileiro? Quanto que tem de empoderamento da nossa causa, desde a nossa fundação, de efetivamente fazer os brasileiros e fazer o Brasil prosperar. Portanto, esse propósito que está lastreado no nosso negócio permeia tudo que a gente faz, permeia a nossa cultura corporativa e, naturalmente, vem se refletindo cada vez mais nas experiências com os nossos clientes, que vem se traduzindo, de novo, numa reputação muito bem percebida. E numa notícia, gente, que completa agora, eu estou vendo o Tomi aqui, mas uma notícia que completa exatamente nesse momento, uma semana agora da divulgação da marca Bradesco ter sido reconhecida como a marca mais valiosa desse país, fruto do reconhecimento dessa atuação incansável em cima de um propósito de inclusão do brasileiro e desenvolvimento desse país. Obrigada a todos vocês. É interessante ver que o que liga essas empresas, nós 5 aqui representamos as 50, mas é que elas, de alguma maneira, nascem com esse propósito, né? Não é algo que alguém acorda alguns anos depois e diz, vamos criar um propósito. Ele está lá, seja dito como desde o princípio, ou em algum momento ele sempre esteve presente. A Natura também tem o bem-estar bem como propósito, desde sempre, que é a relação, ou as relações consigo mesmo, com o outro e com o mundo, que sempre é muito visto e se expressa de diferentes formas.
E é muito interessante ver como isso se expressa em tudo que está na empresa e está nas marcas. Acho muito interessante que o William falou desde a contratação das pessoas. E eu ia convidar o William, mencionou que tem uma apresentação para fazer. Outros, acho que mais alguém tem... Tá bom, porque o nosso tempo está já se encerrando também, para a gente acabar no horário. Se vocês quiserem mencionar mais alguma coisa ou alguma pergunta, que a gente tem 1 minuto ainda, se quiserem colocar ou fazer alguma pergunta. Olha, eu queria só complementar, está em benefício do tempo aí, do almoço e do dia de todos vocês aqui, uma coisa que é particularmente importante para todo mundo que trabalha nesse mercado de publicidade, comunicação e até relações institucionais. Cada vez mais, gente, eu sempre tenho muito de clichê nesse discurso, mas muito de verdade. Cada vez mais a sociedade é interativa, cada vez mais é empoderada e as pessoas têm voz. O que antigamente se dava muito em cima do discurso de ter o cliente como o centro das nossas atenções, o cliente empoderado como centro das nossas atenções, passa a ser um cliente com voz, e que diz, muito até fruto do desenvolvimento e do advento das redes sociais, mas muito em especial também pela liberdade e o sentimento de empoderamento que as marcas têm para fazer, que os clientes têm, que a sociedade tem, para influenciar as decisões das marcas. E quantos exemplos a gente não vê no dia a dia, né, gente? A gente viu a escola agora, com a questão da inclusão, da banalização do uso da figura feminina, os canudinhos do Starbucks que vocês viram, também influência absoluta das redes. Isso acontece a todo momento. A gente trabalha com assessoria de imprensa, vocês imaginam o que é uma assessoria de imprensa de um banco, gente? É uma demanda incansável, incansável todos os dias. Toda essa gestão, o modus operandi de tratamento da imprensa mudou. De 5 anos, 10 anos para cá, cada vez mais. Não adianta eu decidir fazer aqui um comentário, ou decidir ser mais ou menos aprofundado num comentário de imprensa, se no dia seguinte ou no minuto seguinte as nossas redes estiverem inundadas de comentários, de dúvidas, de perguntas da sociedade em relação à nossa marca. Então, mais do que nunca, o nosso propósito ele é legitimado diariamente, a todo momento, para ser mais preciso, pela sociedade, e dessa forma também acaba sendo mais fortalecido, porque nos permite aprender, nos permite reconhecer as nossas oportunidades de sermos mais próximos, sermos mais contundentes com as nossas experiências com os clientes, mas principalmente de fazer a nossa marca ser cada vez mais reconhecida e de ser representativa de uma sociedade para a qual ela é proposta, para a qual o seu propósito está voltado. Então, portanto, cada vez mais, por mais complexa que os tempos sejam, com as novas tecnologias, eles nos permitem um nível de refinamento do nosso propósito, da nossa forma de atuar, que talvez a gente não tenha tido nas décadas anteriores. Então, a gente está muito feliz nesse momento com o que a gente tem de possibilidade em termos de ferramentas, com a questão cultural na sociedade, e principalmente por sermos reconhecidos aqui nesse grupo seleto de marcas que têm sua reputação reconhecida e, além de tudo, uma marca valiosa e a mais valiosa desse país, reconhecimento, de novo, mais uma vez, desse trabalho que acontece há 76 anos de história com o Bradesco. Tá, gente? Muito obrigado pela paciência aqui, é um prazer falar com vocês. Obrigada a todos. Excelente, né? Orgulho mesmo de ver essas empresas aqui, e que são exemplo para todos nós, na verdade. Muito obrigado a todos vocês, obrigada, Suzana. Eu aproveito esse momento para convidar para permanecer no palco o Sérgio Pompilho, que é o vice-presidente de assuntos governamentais da Johnson & Johnson, e eu costumo brincar que mais importante do que isso, é uma brincadeira, viu, Sérgio? Ele é o co-presidente do nosso Conselho Superior da ABA, né? Bastante atuante, nós somos muito gratos ao Sérgio Pompilho, então ele vai fazer um encerramento oficial do ENA 2019, no ano em que estamos comemorando os nossos 60 anos. Por favor, Sérgio. Obrigado você, Sandra. Para mim é um prazer, né? Eu acho que eu tenho o privilégio de poder conviver com gente tão bacana e tão competente como a Sandra e todo o time da ABA, e a oportunidade também de estar num evento como esse. Eu acho que isso é realmente o que motiva e está dentro do propósito, né? Para se manter dentro
do tema, né? Eu acho que, após todos esses diálogos e conteúdos interessantíssimos, eu sinto que o nosso propósito foi mais uma vez alcançado. Trabalhamos aqui hoje nossa cultura de busca pelo constante aprimoramento do marketing e tivemos uma experiência enriquecedora. Nossos eventos são a prova viva do nosso modelo de trabalho que coloca em prática o protagonismo colaborativo. Trabalhamos em times na aba, ora com o Conselho Superior, ora com a Diretoria Nacional, muitas vezes com os comitês e GTs, mas todas as frentes com o apoio da equipe executiva. O ENA 2019 não só abordou os degraus para alcançarmos o engajamento e a retenção dos consumidores, foi muito além. Trouxe um debate sobre o propósito, reflexões e efetividade da cultura, mostrando como as experiências podem avançar afora a jornada de compra. Assim, tivemos 2 esclarecedoras palestras, uma com o Mark de Swanzaros, Founder do Institute for Real Growth of Kantar Consulting, que falou sobre a ação do estudo IRG, Initiative of Real Growth, e outra com Leonardo Kids, Sales Director da Verizon, que apresentou um estudo sobre o consumo de conteúdo no Brasil. Nos 2 painéis, os executivos de grandes empresas que gentilmente nos cederam seu tempo compartilharam suas visões, experiências e tendências de mercado sobre o potencial televisivo para alavancar campanhas e solidificar as marcas, bem como o propósito, a cultura e a experiência que levam ao seu reconhecimento. Tivemos também o lançamento do Manual ABA para adequação à LGPD, Orientações e Boas Práticas de Governança de Dados para Publicitários. Um projeto feito a 16 mãos e uma entrega do grupo de trabalho de LGPD no marketing, liderado pelo Comitê Jurídico da ABA e composto pelos comitês de Consumer Experience e de Mídia, onde cada um aportou o seu conhecimento, visando elencar os princípios mais relevantes e as melhores práticas para o ecossistema de marketing e comunicação. Hoje, depois de mais de 20 anos atuando na ABA, um grande orgulho é ver esta entidade viva, forte e robusta, exercitando diariamente sua capacidade de liderar e articular os debates que englobam os aspectos éticos, sociais, econômicos e técnicos do nosso ecossistema. Finalizando, em nome da ABA, agradeço a presença de todos e desejo que os diálogos, insights, provocações e descobertas de hoje intensifiquem os propósitos e posicionamentos das marcas, pois este é um movimento bastante relevante no qual a sociedade pode sair fortalecida como um todo. Muito obrigado e um bom dia, boa tarde para todos vocês.